Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Não, pelo amor de Deus. Cumprimento com a paz do Senhor. Tá vendo? Quando a gente quer, a gente consegue, né? Bem simples. Quantos trouxeram o seu exemplar da Bíblia Sagrada? Por favor, abram-nas. Obrigado, Monique. Evangelho de Cristo, escrito por Mateus. Capítulo de número 19. O Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Cristo. Só para os irmãos assimilar, escrito por Mateus, assim como os demais. Capítulo de número 19. Eu vou estar fazendo uso a partir do versículo de número 16. A epígrafe do texto diz: o jovem rico, até o versículo de número 22. E eis que, aproximando-se dele, um certo jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Disse-lhe: por que me chama de bom mestre? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus respondeu dizendo: não matarás, não cometerás adultério, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta ou o que ainda me resta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres, e tu terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se com a alma triste, porque possuía muitas propriedades. E você diz amém, sentando e glorificando ao Senhor. Meus irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder adorar o Senhor e tirar essas horas de louvor e glorificar o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui no culto de mocidade, a gente percebe que há falta de muitos irmãos, né? E acredito que a maioria deles ficaram em casa por nada por fazer. A gente tem um dia aí, 12 horas do dia, a gente pode fazer tudo e reservar um pedacinho do tempo para o Senhor, né? Então não existe desculpas. E por isso que eu entendo por quando o salmista Davi disse que alegrou-se quando disseram a ele: vamos à casa do Senhor. Então percebe-se que o salmista estava um tanto triste, mas quando lhe fizeram o convite para ir para casa, ele disse: eu me alegrei, porque eu vou para a casa do Senhor. Mas aqui estão aqueles que precisariam estar aqui e que precisam realmente ouvir a voz do Senhor. Eu sou um dos primeiros e aqui estou para glorificar o Senhor na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus por cada vida presente, em especial a cada componente da mocidade, as irmãs que assim o dirigem, a missionária Prisciliana que nos contactou e graças a Deus estamos aqui para glorificar o Senhor. Meus irmãos, eu não quero ser cansativo, mas eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu estava mastigando esse texto durante essa semana, lendo e relendo e pedindo ao Espírito Santo para que nos desse algo dentro desta palavra. E passando por esse texto, observando mais uma das experiências que Jesus teve na sua obra terrena aqui na terra. E eu observando e trazendo para a nossa convivência do dia a dia, eu fui ao entendimento e me apeguei no pensamento de que nós, como humanos, a gente tem como por base ter alguém por confiança. Talvez nem todas as pessoas que nos cercam, a gente confia nelas. Mas quando você tem alguém por confiança, que você a admira, que você a ama,
e que você dá tudo por essa pessoa, e se de certa forma você dá um valor, você é capaz até de doar essa vida por essa pessoa. Eu digo isso de público e de coração, que eu teria essa capacidade de entregar minha vida para salvar um dos meus filhos, para salvar minha esposa, como um sinal do amor, do sentimento que eu tenho por eles. Dependendo da situação, a gente entregaria a nossa vida e morreria no lugar de um deles, porque é esse o valor, é essa a confiança, quando a gente tem alguém por confiança, quando a gente tem a consideração por alguém. E de certo, de fato, você pode ter alguém que você tem essa confiança, e de que você é capaz de entregar a vida por esta pessoa. Jesus, lá escrevendo, lá no Evangelho segundo escreveu, João 3,16, é um versículo bem conhecido, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que deu o seu Filho unigênito. Isso demonstra o carinho, o sentimento do amor de Cristo pelo ser humano. Isso demonstra o sentimento de Jesus por cada um de nós, independente da cor, da raça, da posição social, dos bens que você tem. Jesus amou a todos nós de uma forma total. É tanto que ele diz, porque ele amou o mundo. Baseado no texto e nessas prerrogativas do que eu estou falando para os irmãos, quero trazer um tema subordinado: o que vale Jesus para você? Porque ele já demonstrou esse sentimento entregando a sua vida na cruz do Calvário. E esse amor é tão imenso que quando ele morreu e ressuscitou, ele foi assuntos e recebido ao céu. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, deixarei um consolador. A gente percebe no texto que foi lido, lá apenas um evangelho trata esse menino como um príncipe. O texto lá de Lucas vai dizer que um certo príncipe, o rapaz era de boas aquisições financeiras, de uma posição muito alta, um homem, um jovem rico, segundo o texto nos relata, e diz o texto que ele se aproximou de Jesus. É enfático porque quando eu estava lendo, a gente percebe que esse jovem entendia sobre a eternidade, ele entendia sobre a morte, sobre o céu e inferno, porque quando ele se aproxima de Jesus, ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ninguém vai para o inferno sabendo que não existia céu, ou ninguém vai para o céu sabendo que existia inferno. Todos nós que aqui estamos, aos que já participaram, ou até mesmo que nunca aceitaram Jesus ou se renderam aos pés do Senhor, eles estão conscientes de que existe céu e de que existe inferno. E o jovem, aproximando-se de Jesus, a intenção dele foi de perguntar, e a sua pergunta é clara, contundente e direta, e dizendo: Jesus, ô bom mestre, o que é preciso fazer para herdar, para poder entrar na vida eterna? Ele sabia que precisaria de algo, porque a sua riqueza, todos os seus bens, faltava algo para ele. Ele sabia que precisava, depois da sua morte, dar um destino para a sua alma. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos, segundo o tema, o que vale Jesus para você, e é uma resposta que você vai dar para você mesmo. Quanto vale Jesus para você? Jesus para você é apenas um entretenimento? É apenas o Jesus da cruz que morreu, e você vê que aceitou a ele e disse: agora eu já estou salvo, levantei minha mão, participo dos conjuntos, eu sou dirigente, eu faço alguma função, eu tenho alguma prerrogativa na igreja, está tudo bem, estou salvo, amém, glória a Deus. E Jesus fala isso para mim. Por que é que Jesus enfatizou dizendo que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas? E porque estamos vivendo numa inversão de valores. Nós vemos as pessoas correndo, trabalhando, tentando conquistar o de melhor, estuda para concurso, para faculdade,
Não tenho nada contra, faça isso, estude, conquiste, passe no melhor concurso, tenha o melhor salário, conquiste a melhor casa, tenha o melhor carro, tenha dinheiro na conta sobrando, ajude alguém. Mas Jesus está dizendo: o que é que eu valo para você? É o reino primeiro ou é o mundo? É as coisas da terra terrena ou é o reino dos céus? Porque haverá um dia que teremos que prestar conta diante do Senhor. Ele me conhece, conhece pelo meu nome, conhece você pelo seu nome. Ele sabe o que você anda fazendo, Ele sabe dos nossos passos, sabe aonde a gente pisa, sabe o que a gente faz, o que deveria fazer, o que não deveria. Ele sabe o que anda acontecendo de estar das paredes, nas escuras, debaixo das fumaças. Mas Ele está dizendo: para herdar o reino dos céus, precisa chegar a Ele. Não existe possibilidade alguma de Gênesis e Apocalipse. Você não vai encontrar uma forma de ir a Deus a não ser através de Jesus. E Jesus retrata isso através de Nicodemo, dizendo: oh, homem bom, eu sou tão bom que eu não bebo, eu não fumo, eu faço bem, eu dou as cestas básicas, eu ajudo as pessoas. E Jesus olha para Nicodemo e diz: oh, meu filho, para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Quanto vale Jesus para você? Nós temos a imensa capacidade, aqueles homens que são mais carinhosos, e que usam a moda antiga, abre a porta para a esposa, faz declaração para os filhos. A gente tem um tempo todo do mundo para talvez não coma ainda do melhor, não tem o que a gente precisa, mas a gente faz de tudo, se esforça para ter o melhor. A gente se declara para alguém, a gente se declara para as pessoas. Passou-se 12 horas do dia e a pergunta é: que tipo de sentimento nós expressamos para Jesus durante esse dia? Eu não vou nem dizer a vida toda, eu não vou dizer nem o mês todo, nem a semana toda. Eu vou me deparar apenas nesse sábado. Porque o jovem rico se aproxima, ele tem tudo que precisa, ele tem tudo nas suas mãos, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de ajuda, ele não passa por necessidade, mas ele percebe que a sua alma está gritando, dizendo: tu tens uma eternidade a prestar conta com a tua alma. Aí passa dias, vem dia, vem ano, o mundo está virando de cabeça para baixo, as guerras estão acontecendo entre os países. Existe uma reviravolta na nossa política, onde todos estão cientes, as coisas estão de ladeira abaixo, e a qualquer hora as coisas estão acontecendo que a gente vai se assustar, e Jesus está perguntando para alguém nesta noite: quanto é que eu valo para você? Qual é a minha importância dentro da tua vida? Eu sou apenas um mero Jesus, que você fala que ama, que você prega, que você profetiza, que você diz para as pessoas. Que valor Jesus tem para você? Um valor tão grande que você é capaz de doar sua vida por ele também? Que sentimento é que você tem por alguém que deu a vida por você? Que sentimento é que você tem por alguém que cuida de você 24 horas? Que quando ele diz que quando você vai dormir, até no sono ele está cuidando de você? Que tipo de sentimento é que nós temos por esse Jesus que nós dizemos que o amamos? É preciso entender que a nossa vida um dia ela vai se acabar. Nós vamos um dia ser sepultados. Aqueles que não tiverem a desonra de serem sepultados vão ser trasladados aos céus. Mas Jó, com sentimento de amor por Cristo, ele disse: nu eu vim, nu voltarei. Do pó eu fui tirado e do pó eu vou retornar. E havia na cidade de Uz um homem que fazia a diferença. Ele amava o Senhor, não pelo que o Senhor podia lhe dar, mas pelo sentimento que havia dentro da alma dele. Ele diz: com chaga ou sem chaga, com bens ou sem bens, eu amo a Deus. Eu declaro o meu sentimento a esse Deus que criou os céus e que criou também a terra. E o que nós devemos aprender com isso
Que quanto vale Jesus para você? Que sentimento é esse que nós temos por Ele? Primeiro é que nós temos que nos aproximar desse Jesus, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é na sua totalidade e na sua essência. Eu vou para a igreja porque eu fui acometido do câncer, eu preciso ser curado. Eu vou na igreja dos crentes porque lá eles fazem a campanha e lá se abrem as portas. Jesus sabe da nossa intenção, do nosso coração quando nos aproximamos dele. Ele sabe quando um aleluia de verdade, ele sabe quando a glorificação sai da alma. Ele conhece você por dentro e por fora. Se aproxima dele, aqueles que têm um coração puro e a alma pura. O jovem se aproximou, os discípulos talvez se encantaram. Opa, lá vem um príncipe se aproximando. Ele se encantou com o mestre, ele gostou de Jesus, ele sabe da história de Jesus, ele sabe que Jesus cura, ele sabe que Jesus liberta, sabe até que Jesus ressuscita os mortos. Glorifica a Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas porque Ele colocou algo dentro de nós que não tem preço. O seu Espírito Santo habita em nós, e é esse Espírito Santo que nos mantém de pé, é esse Espírito Santo que nos faz vencer as lutas, é esse Espírito Santo que nos faz reerguer, é esse Espírito Santo que nos trouxe aqui nesta noite, para nos congratularmos, para nos glorificar a esse Deus que tudo merece. Então vamos nos aproximar dEle, por causa da sua essência, da sua excelência, da sua graça, do poder, da manifestação do seu Espírito. Volta e meia, ou no começo do culto, ou quando termina o culto, aparecem os bilhetinhos. Pessoa que nunca quis se aproximar, não estou falando de forma generalizada. Fulana de tão pede oração porque foi internada no hospital às pressas, foi para a UTI, foi... Quantos erros cometemos de não nos aproximarmos daquele que é o dono da vida quando as coisas se apertam. Quando o cerco se aperta, quando vem enfermidade, quando as portas se fecham, quando o casamento está à porta da ruína, quando existe uma perseguição, quando vem o mal, quando vem o vento. Os discípulos deixaram para clamar Jesus quando as ondas estavam altas. Quer um conselho? Se aproxima de Jesus em todo o tempo. Busque essa essência. Você é honrada, jovem. Enquanto estamos aqui ministrando, sentindo essa graça do Espírito, há jovens que estão se dosando de drogas, se prostituindo, sendo sequestradas, destruídas, maltratadas por facções. Mas você foi escolhida do ventre da tua mãe. E desde o ventre o diabo tentou de tudo para você nem nascer. Mas acredite que você é um projeto de Deus. Você é um projeto na mão do Pai. E Ele está dizendo: aproxima-te de mim, porque o Senhor quer se revelar a você de uma forma extraordinária como nunca. Estamos dando os últimos passos na face da terra, e o Senhor quer visitar a sua igreja na face da terra. Deus quer dar experiências extraordinárias aos seus filhos e à sua igreja. O que vale Jesus para você? Que tipo de sentimento temos para esse Jesus que pregamos? Jesus não é mercadoria de troca. Eu te dou a minha vida e tu me dá a salvação.
Eu te glorifico e o Senhor me abençoa. Tu abre as tebas, vai, eu bote saia. Jesus não é mercadoria de troca. Quem conhece Ele, tem experiência com Ele, sabe o Deus que serve. Quem já sentiu a graça dEle, sabe dos testemunhos que tem, da graça que já sentiu, da essência que foi derramada sobre a sua vida, sabe o valor da presença do Espírito de Deus na sua vida. Segundo princípio que nós temos que entender. Primeiro é que nós temos que nos aproximar deles, não do Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas por causa da sua totalidade, da sua essência. Em segundo lugar, é que a nossa salvação em Cristo não será conquistada por bajulações ou por méritos pessoais. O que é que o rapaz disse para a primeira coisa para o Senhor quando ele se aproxima dele? Bom mestre. Tu já viu esse tipo de pessoa bajuladora? Menina com elogios, elogia o cabelo, elogia você, sua roupa. Jesus não é diferente, a salvação não é comprada por bajulações. Eu não vou herdar a vida eterna porque eu sou obreiro, porque eu prego, porque eu sou destaque, porque eu estou regendo, porque eu estou pregando, porque eu estou fazendo alguma coisa. Não. Não é por mérito. É por graça. Ele achou graça em você. Ele disse, ela me serve, ele me serve. E no dia que você aceitou Jesus, você não disse, bom mestre, você se humilhou dizendo, me aceita Jesus. Pastor Ramiro deu testemunho dizendo que quando passava na frente dessa igreja, cabeludo, embriagado, cheio de espíritos malignos dentro do corpo, hoje está transformado. Por quê? Se aproximou de Jesus, não pelos méritos, não por bajulação, mas porque precisava desta graça sobre a sua vida e sobre o seu espírito. Permita que essa graça repouse sobre você. Permita que você tenha experiência extraordinária com Deus. O Espírito Santo acaba de me dizer ao meu coração que aqueles que estiverem dispostos a ter uma experiência diferente com os céus, o Senhor vai abrir os céus ao seu favor. Tu vai ter visões, tu vai profetizar, tu vai ver anjos, tu vai ver o Senhor, tu vai ver os céus abertos. E alguém se admira porque quando Estevão estava sendo apedrejado e estava para dar os seus últimos suspiros, diz o texto que ele levantou a sua cabeça e viu os céus abertos. E não só viu os céus abertos, ele viu o Filho à direita do Pai. Esses dias eu estava tentando pesquisar quantos quilômetros dá da atmosférica Terra, onde estamos pisando para o primeiro céu. São mais bilhões de quilômetros. E eu fico imaginando que visão terrível foi essa de Estevão, para poder enxergar o mestre sentado no trono, a não ser que seja o binóculo da graça, para ele poder enxergar o Pai, o Filho. Não se glorie porque a gente sabe cantar, não se glorie porque você prega melhor do que alguém, não se glorie porque você faz alguma coisa, mas agradeça porque Ele te colocou no lugar de honra. Você está no meio das princesas, dos príncipes. Você quer lugar de homem santo, de mulheres santas, de jovens santos, de pessoas que foram separadas para uma obra, para um propósito. Você não é qualquer um, você não é apenas alguém. Você é servo, você é serva.
Eu fico me perguntando qual é a diferença das outras gerações para as nossas. Eu fico me perguntando qual é a diferença dos profetas para nós. O que é que eles tinham que a gente não tem, que a gente pode ter? O que está faltando em nós? Eu fico admirado quando eu vejo a passagem do profeta Elias. O cabra orar e o fogo dos... Gente, a nossa mente é muito pequena para imaginar algo tão grande. Foi surreal, aconteceu. Ele ora e o céu se abre, o fogo desce. E eu me impressiono porque quando a gente se reúne para falar do amor desse homem tão grande, esse ser tão poderoso. E eu já falei para meu Jesus, eu não quero viver no meio de uma igreja robotizada. Eu quero viver no meio de uma igreja que a gente é eletrizado, que a gente recebe, sem precisar ninguém mandar glorificar, sem mandar ninguém levantar a mão, abraçar, profetizar, saltar do banco, não. Isso tem que ser uma coisa natural. Isso tem que ser uma reação natural de quem tem a presença do Espírito na sua alma. Porque desde quando eu me entendo por gente que nasci no berço evangélico, desviei na minha adolescência, voltei para a casa do Senhor, eu não consigo me conter com essa presença desse ser chamado Jesus. Eu não consigo me conter com a presença desse ser chamado Espírito Santo. Eu me derramo, eu choro, eu viro uma criança na sua presença, porque a sua graça me alcançou. É o mínimo que eu posso oferecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Terceiro lugar que vale Jesus para você, que devemos aprender aqui: a nossa salvação eterna não está restrita ou paudada em nossos meros conceitos e méritos pessoais. Jesus se dirige para o cabra e diz: rapaz, tu quer herdar a vida eterna? Quero. Certeza, certeza. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é que o riquinho disse? Isso aí eu já faço tudinho, mais alguma coisinha. Jesus, olha, é mesmo, rapaz, que bom. Parabéns para você. Então está faltando pouquinho. O que fazemos, não fazemos para nós. O que fazemos não é méritos nossos. Davi era um homem tão grato a Deus pelo que Deus dava para ele, que no seu salmo ele diz: o que darei ao Senhor? Ele procura: o que é que eu posso dar por todos os bens que Ele tem feito a mim? Quando os magos foram visitar o menino Jesus, eles não foram visitá-lo de mão vazia. Um levou o incenso, o outro levou o ouro. Nós estamos tão mal habituados e mal acostumados, que quando adentramos por esta porta, a nossa oração é: abre a porta, Jesus. Resolve isso, Jesus. Faz isso, Jesus. Queremos colocar o mestre no lugar do mordomo, pedindo para Jesus nos servir, pedindo a Jesus para nos dar. Ele é tão grato que nos dá, Ele é tão maravilhoso que faz. A mulher pecadora entra na casa do pecador, lá está Jesus dando um sermão, aquela mulher pega o que tem de mais precioso.
e derrama nos pés de Jesus. E não foi qualquer coisa. Foi um unguento caríssimo, de muito valor. Sabe o que é isso? Expressão de sentimento. O que você trouxe para Jesus? O que você tem para dar para Ele? Oh, valt some prowess. Estou pregando para pessoas que por isso aqui, pelo um fio, por milésimo de segundo, a tua vida não foi ceifada. Quantos laços do passarinheiro o Senhor tem cortado na tua vida. Quanta sepultura o Senhor tem fechado a teu favor por amor a ti. Quanto vale Jesus para você? É só mais ou menos um culto de mocidade, é só mais ou menos um compromisso que já cumpri, já vai terminar o culto, está tudo certo. Vou voltar para minha casa, amanhã é domingo, venho para a escola, venho para o culto à noite, segunda-feira começa a rotina. E aonde nós temos colocado Jesus? Onde está ficando o meu mestre? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele foi inteligente, porque ele soube discernir. Ele procurou a pessoa certa, ele sabia que ali estava nos pés do Messias. Ele sabia quem era Jesus e que ele tinha o poder de lhe dar a salvação da vida eterna, assim como o ladrão que estava à direita de Cristo. Nós estamos no culto de terça, nós estamos no culto de Santa Ceia, nós estamos nos cultos de domingo. Às vezes comparecemos nos cultos de libertação, visitamos outras igrejas, participamos de outros cultos. E nós estamos vivendo uma geração onde virar crente virou moda. As mariquetes da vida, pode assim se chamar, fazem os seus shows atravessando madrugadas, levando multidões, arrastando multidões para o inferno. Quando chega no final do seu show amanhecendo, vamos cantar uma canção para Jesus. Jesus não está precisando de bajuladores, desse tipo de pessoas. Ele está precisando de adoradores. Ele está procurando. Ele procurou lá na beira do tanque, ele procurou na geração de Abraão, de Noé, de Isaac, de Jacó, ele procurou na geração de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos, e continua procurando nessa geração chamada hoje, dizendo aonde estão os adoradores, aqueles que estão prestes, que se preparam, que querem me adorar, aqueles que de fato e de verdade querem entregar a sua vida nas minhas mãos, de fato e de verdade, e se entregarem de corpo, alma e de espírito. Em quarto lugar, já encaminhando para a minha finalização, quanto vale Jesus para você? Em quarto lugar, é que os bens e tesouro da terra jamais poderão, em hipótese alguma, sobrepujar o sentimento de amor em Cristo Jesus. Se alguém ama mais o pai, a mãe, a esposa, os filhos, o carro, a casa, o emprego, do que Jesus, você está longe da salvação. O jovem rico chegou pertinho. Tudo isso eu já faço, eu guardo, eu preservo.
E pois vai e vende todas as tuas riquezas, distribui com os pobres, depois tu vem e me segue. O rapaz se vira para Jesus e diz: como é que é? Vai, vende tudo que tu tem. O sentimento desse homem estava nas suas riquezas, nos bens que tinha. Se desprenda dessa terra, nós estamos prestes a dar ao Deus a esta terra. Não deixe que pai, nem mãe, nem filho, nem bens algum, nem terra, nem ouro, nem prata, nem riqueza, nem emprego, nem patrão, nem patroa, nada lhe prenda, que nada lhe separe, que nada lhe tire a graça, a presença do Espírito. Preserve por essa presença. Você fez a melhor coisa, se aproximou, teve um diálogo com Jesus, se converteu a Ele, se arrependeu, se aproximou dEle, está com Ele, está andando com Ele. Está muito fácil agora, é só seguir a Jesus, se aproximar dEle de fato, de verdade, entregando a alma às suas mãos, se esquecendo das coisas que para trás ficam, diz o apóstolo Paulo, e olhando para o alvo, que é Cristo, que é Cristo, que é Cristo, que é Cristo, que é Cristo. Finalizo a minha fala dizendo, em último lugar, é que jamais poderemos permitir que nada e nem ninguém possa interferir em nossa comunhão eterna com Cristo. Porque quando Jesus começa o diálogo, há um sorriso no rosto do jovem. Mas quando Jesus vai para finalizar dizendo, vai e vende tudo, o texto é claro em dizer que aquele homem se entristeceu. Como é que alguém pode se entristecer quando você pede para você ajudar alguém? É mais fácil você ficar triste quando você não consegue socorrer ou ajudar alguém. Mas você ficar triste porque você precisaria distribuir os seus bens. Fica de pé, por favor. Eu finalizo a minha participação dizendo que Jesus é tudo. Talvez você já viu, como assim eu já vi em algumas observações no trânsito, que em alguns retrovisores do carro estava escrito, Deus continua sendo Deus sem você e você sem Deus. Quem somos nós? Quanto vale Jesus para você? Ele está aqui nesta noite, eu sinto Ele desde o princípio dessa reunião. E para isso ser verdade, eu não preciso mandar você sentir ou você glorificar. Porque apenas com a presença da sua essência, Ele toca em alguém, alguém sente Ele. Retorne para a sua casa nesta noite com esse sentimento dizendo, eu vou valorizar mais a presença de Deus na minha vida. Não deixe para amanhã. Eu na minha adolescência eu estava pulando carnaval. Mas o meu sentimento estava na casa do Pai, quando de repente eu me afastei do som alto. E escutei alguém, mesmo bebendo e cantando, meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Que é um conselho: você não presta para se desviar. Crente não sabe dançar, crente não sabe beber, crente não sabe fumar. Você não sabe fazer nada que o mundo sabe fazer. Se você fazia, se tentar fazer, não vai dar certo. Você esqueceu tudo. Que o Espírito Santo fez uma varredura. Sim ou não, pastor Antônio? Pensa num trem desajeitado, é crente. Bota um forró, um trem, não acerta, não sabe dançar. Mas se a graça do Pai descer, tu dança no Espírito. Meu Deus, como é bom servir ao Senhor. Eu quero compartilhar com você essa graça que eu sinto neste culto, que eu sinto nesse altar. Ele está dizendo: eu quero te abraçar, filha. Eu quero lhe dar um renovo. Eu quero ter uma experiência nova com você, jovem. Chega, dá um basta aqui hoje. Diga: a partir daqui eu quero experiências novas com o bom mestre. Eu quero experiências novas com o Senhor. Eu vou deixar o que não presta e o que me afasta do reino de Deus. Feche os seus olhos e curve sua cabeça. Poderoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és Senhor, Tu és Deus. Obrigado porque o Senhor não é homem. Tu é Deus, Tu é Deus, Tu é Deus. Espírito Santo, dá uma nova experiência à Tua igreja, ao Teu povo, a esta mocidade. E as palavras que têm sido proferidas por muitos, dizendo que eles serão a geração de amanhã. Que essas palavras não sejam jogadas apenas ao vento, mas que eles sejam de fato e de verdade a geração que vai assumir os púlpitos das igrejas, as ruas. Nós estamos prestes a dar a Deus a este mundo, Pai. Por isso traga uma experiência nova à Tua igreja. Traz uma experiência nova aos Teus filhos, Pai. Nós estamos cansados de viver na mermice, na frieza. Pai, a água está dando só para os nossos atelhos, mas nós queremos nos aprofundar, Jesus. Nós queremos a experiência do sobrenatural, Pai. Que cada um possa sair daqui, Pai, carregado na sua mente, com a pergunta, o valor que o Senhor tem para cada um nesta noite, Senhor. Eu peço a bênção sobre cada jovem aqui presente. Guarda essas meninas, esses meninos, Senhor. Dê a eles discernimento, dê a eles a boa escolha, dê a eles a presença, dê a eles a graça, guarda, protege-o, preserva-o em santidade, preserva-o debaixo das tuas mãos, Pai. Não permita que o mundo traga-os, não permitam a experiência do mundo, mas traga sobre ele a essência e a presença do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.